Fala pessoal, sejam bem-vindos, canal Nação Brasil no ar, começando mais um vídeo recheado de informações importantíssimas. Mas antes, inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Giro na tela e notícias a seguir. Arthur Lira comenta a investigação da PF contra Bolsonaro. Presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, comentou sobre a Operação Tempus Veritatis da Polícia Federal, que teve como foco o ex-presidente Jair Bolsonaro e seus aliados. Essa operação investiga alegações de uma suposta tentativa de golpe de Estado. Minutos antes de entrar na passarela, Arthur Lira quebrou o silêncio sobre a operação da Polícia Federal da última quinta-feira, que mirou Jair Bolsonaro e aliados do ex-presidente. Questionado por uma repórter da revista Veja, Lira disse esperar que as operações da Polícia Federal autorizadas pelo ministro Alexandre de Moraes ocorram dentro da normalidade jurídica. Lira disse ainda que o assunto vai ficar restrito à Polícia Federal e à Justiça. Para o presidente da Câmara, abre aspas, não tem nenhuma postura que o Congresso possa fazer depois das ações da PF. Tem as ações políticas e jurídicas do Congresso, leis que são votadas para arrumar as situações. Acho que nesse momento a polarização no Brasil faz muito mal, seja de qualquer lado. Silvio Navarro, eu quero te ouvir, trouxemos duas situações em relação ao presidente da Câmara, Arthur Lira, ele que desfilou ontem na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, pela Beija-Flor, e também essa declaração dele a respeito da operação da Polícia Federal. Queria que você ajudasse a traduzir o que disse Arthur Lira a respeito dessa operação que mirou aí Jair Bolsonaro, vários ministros, vários integrantes também das Forças Armadas. Silvio. Paula, vamos lá. Começando então pela a palavra que ele adotou, né? Ele usou a palavra postura, diz que pega muito mal. O que não pega nada bem é o presidente da Câmara dos Deputados desfilar e se deixar fotografar ao lado do patrono da Beija-Flor, né? A escola de samba que é comandada por um senhor chamado Anis Abraão, ou Anísio Abraão, como é conhecido, que tem 50 anos de condenações, que foi preso 6 vezes e é conhecido como um capo, o banqueiro do jogo do bicho no Rio de Janeiro. Mas o presidente da Câmara dos Deputados, o terceiro homem na linha sucessória da República Brasileira, entende que não tem problema desfilar na Beija-Flor. Aliás, com o dinheiro da Prefeitura de Maceió, cidade administrada pelo seu aliado, JHC, né, o João Caldas, que é filho de um outro ex-deputado, João Caldas também, o nome do pai dele, que andou enrolado na Operação Sanguessuga, lá atrás, bastante conhecido no tapete verde da Câmara dos Deputados. E com dinheiro de emenda parlamentar, disso o Arthur Lira entende, porque ele é o senhor do orçamento. Aliás, parece estar à frente da Câmara dos Deputados, não para cuidar de problemas relacionados à democracia, à estabilidade, independência e harmonia dos três poderes, como, por exemplo, a Polícia Federal que entra e vai a gabinetes sem sequer comunicá-lo, mas não, do orçamento, disso ele entende. Mas a Beija-Flor tem um histórico, nós vamos falar daqui a pouco da Vai-Vai também aqui em São Paulo, mas tem um histórico complicadíssimo e é possível encontrar reportagens de 2015, por exemplo, quando a Beija-Flor foi financiada por uma ditadura africana de Guiné Equatorial, talvez tenhamos até as imagens, tá aí, tá na sua tela, por exemplo. E na época, o carnavalesco responsável, o senhor Fran Sérgio, numa entrevista ao próprio jornal O Globo, que hoje tem uma postura completamente diferente, disse, tá aí na sua tela, que quem, no meio desse financiamento, tinha uma empresa chamada Odebrecht. No meio de tudo isso, tinha Lava Jato. Então, olha para onde é que a gente está indo. E aí, vamos lá. A família desse senhor, que é o patrono da Beija-Flor, hoje tem um secretário na administração de Eduardo Paes, senhor Ricardo Abraão, secretário de Ação Comunitária, salvo engano, que substitui um senhor chamado Chiquinho Brazão, que, por outro lado, só o Brazão, quem está nos assistindo, já deve ter feito a ligação. Relacionado a um conselheiro do Tribunal de Contas,
Opa, a gente está falando de quem? Do acusado de ser o mandante da Marielle Franco. Olha aonde a gente foi parar. Olha como as informações vão se cruzando, como se comunicam. Olha o que acontece no Rio de Janeiro, como política se mistura com contravenção, com o jogo do bicho. E aí o senhor Arthur Lira está lá no meio de tudo isso. E ele acha que está tudo bem. O presidente da Câmara dos Deputados, o terceiro, repito, homem na linha sucessória da República, está lá. Aliás, sempre que políticos se deixam fotografar no carnaval, as coisas não caminham bem. No Rio de Janeiro, Eduardo Paes é só um exemplo, mas temos lá Sérgio Cabral e todos os outros ex-governadores do Rio que terminaram presos. Porque o Rio de Janeiro, infelizmente, mistura política com polícia. Lá tudo é noticiário político. Sobre a declaração dele em relação ao presidente Jair Bolsonaro, mais uma vez o Arthur Lira faz aquele jogo. Ele não diz claramente de que lado ele vai ficar nessa história. Por quê? Porque ele tem muito medo do Supremo Tribunal Federal. Foi assim quando da votação, tentativa de votação do PL 2630 da censura. Ele fez a ideia avançar, depois recuou. É assim que ele age. Pois é, Cauti. Arthur Lira, presidente da Câmara, ficou em silêncio nesses últimos dias e resolveu se manifestar, mas não disse muita coisa. Eu vou até pedir para a gente repetir aqui essa declaração do Arthur Lira, Cauti. Não sei se nós temos aqui na tela para exibir. Disse o seguinte: não tem nenhuma postura que o Congresso possa fazer depois das ações da PF. Tem as ações políticas e jurídicas do Congresso, leis que são votadas para arrumar as situações. Acho que nesse momento a polarização no Brasil faz muito mal, seja de qualquer lado, não dá para entender muito bem o que ele quis dizer ou o que ele não quis dizer aí com essa declaração. E ainda por cima, né, Carlo Cauti, ainda saiu no carnaval ao lado de Anísio Brandão, ele que foi preso 8 vezes numa escola de samba que recebeu 8 milhões de reais aí de Maceió. Estamos sem o áudio. Estamos sem o áudio. Ana, vamos lá, quero te ouvir também. Paula, primeiro vou fazer um pedido aqui para a nossa audiência, para depois, quando o programa acabar, voltar nesse brilhante comentário do Silvio Navarro e prestar muita atenção no quebra-cabeça e como as peças vão se encaixando no famoso follow the money, siga o dinheiro. O Brasil não é para amadores, definitivamente. Vocês precisam salvar esse comentário do Silvio, anotar se possível, porque esses fantasmas, eles desaparecem, mas aí eles voltam e sempre enrolados em alguma treta. Impressionante. Sempre enrolados com bandidagem, com dinheiro público. Impressionante. Muito pouco a acrescentar, Paula. É só perguntar, eu gostaria de perguntar para o Arthur Lira, que polarização é essa? Não tem polarização nenhuma, senhor Arthur Lira. Um lado faz o que quer, 50 milhões de reais em cash, dinheiro, vivo, dentro de um apartamento, e o político encontrado com esse dinheiro está aí, livre, leve e solto, fazendo política normalmente. Enquanto o povo brasileiro, com a Bíblia debaixo do braço, que se escondeu de vândalos, está tomando 17 anos de cadeia. Que polarização é essa, senhor Arthur Lira? Não tem polarização, não. Um lado está sendo massacrado, caçado, com 2 S's, com C cedilha, caçado, como animais, julgado, como lote, como gado, como um bando de animais. Não tem polarização nenhuma. Então esse discursinho, esse blá 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 de gente em cima do muro, de gente morna que não está preocupado com a Câmara, não está preocupado com o legado do que vai deixar para o Brasil, como legislador, como presidente da Câmara, como presidente da casa que representa o povo, está preocupado com dinheiro, com influência, com política, rabo preso com o Supremo Tribunal Federal, um homem sem espinha dorsal, assim como o Rodrigo Pacheco.
O povo não aguenta mais esse blá blá blá, senhor Arthur Lira, de polarização. Não tem polarização. Um lado está sendo destruído e o outro, corrupto, segue normalmente mandando e desmandando no Brasil. Acorda, senhor Arthur Lira, porque o seu legado já está marcado para sempre. Um homem covarde quando presidente da Câmara dos Deputados. Político morno em cima do muro. Caute, vamos ver agora se o áudio está funcionando. Diga lá. Vamos ver se voltou o áudio, Paula. Vamos lá, vou dar o benefício da dúvida para o Arthur Lira, porque, de fato, como Silvia e Ana já falaram, concordo 100%, mas também ele está dando alguns sinais, né, de satisfação, mesmo se muito bem escondidos através destas liturgias do cargo, ou algumas desculpas, evidentemente, né? Eu cito, por exemplo, o fato do Arthur Lira não ter comparecido no dia 8 de janeiro, naquela cerimônia que, na verdade, nada mais era que um jeito de politizar ainda mais aquilo que aconteceu no dia 8 de janeiro de 2022, né? Aquela tentativa de vamos dizer assim, celebração, né, por parte do governo, do Supremo Tribunal Federal. Arthur Lira não foi, disse que tinha problemas familiares, mas isso foi evidentemente considerado como um sinal. Lira também se omitiu, não participou de outras atividades também, com forte cunho político, junto com o presidente Lula. É claro, há também, como ele mesmo disse, uma insatisfação de Lira e de parte do Congresso Nacional por não receber o dinheiro prometido pelo Executivo. Então, há uma questão política também que nós esperamos seja cada vez mais contundente. Também se juntam, vamos dizer assim, demandas muito mais venais, né? Emendas parlamentares que aparentemente teriam sido resolvidas com o encontro com o presidente Lula. Mas Arthur Lira está dando alguns sinais, de novo, como a Paula falou, mornos, alguns sinais muito tímidos, mas são sinais. E tomara que esses sinais se tornem cada vez mais fortes, cada vez mais contundentes, cada vez mais duros também contra os abusos cometidos pelo Supremo Tribunal Federal, especialmente se esses abusos são cometidos contra membros da Câmara dos Deputados, deputados que têm seus gabinetes vasculhados, suas casas também, que sofrem mandados de busca e apreensão. Estou falando do deputado Carlos Jordi ou do deputado também Ramagem, coisas inaceitáveis e que para ser realizadas tem o seu excursus, como se fala em latim, ou seja, o Supremo deve avisar o presidente da casa, do deputado ou do senador, né, para realizar esse tipo de operações. Então, tomara que, em caso de futuras ações desse tipo, Arthur Lira se mostre muito mais duro nos comentários e muito mais rígido, né, na condenação em relação aos excessos do Supremo Tribunal Federal. Senador Eduardo Girão conclama por impeachment de ministro do STF. Análise de impeachment de ministro do STF é recurso ainda não utilizado em 200 anos da casa. Veja o vídeo. Nesse recesso foram barbaridades por cima de barbaridades, operações na casa de líder da oposição. Agora, hoje pela manhã, tivemos o foco em militares e também no partido da oposição, o maior partido da oposição. Eu faço parte do Novo, um partido de oposição ferrenha a esse governo, mas o maior partido é o PL. E hoje nós chegamos, acho que no ápice, porque uma ditadura que não vai em cima de partido político não é uma ditadura. Nós estamos vivendo uma ditadura nesse país. Falo isso constrangido, porque o Senado Federal é corresponsável por esse caos institucional, por esse país estar de cabeça para baixo como está hoje. Eu faço parte desse Senado. Nós estamos no momento histórico de 200 anos da Casa Revisora da República, é o bicentenário. E nós não podemos baixar a cabeça nesse ano histórico. Eu espero, acredito na capacidade de reflexão de cada senador, na avaliação do que está correto, do que está errado. E nós, assim, sem paixão, com razão, cada um de nós está vendo que está demais.
É uma sandice que está acontecendo nesse país. Uma perseguição implacável, uma sanha que alguém precisa parar e esse Senado tem o dever constitucional. É o único que pode parar abusos de ministros do Supremo, porque tem a possibilidade de fazer análise de impeachments e tem 60 na mesa do presidente do Senado. Eu quero dizer que a própria pauta de hoje, nessa quinta-feira, senador Isalci, é uma coincidência que não é coincidência, entre aspas, porque mostra o sinal de um alinhamento, de um jogo combinado do que está acontecendo em operações da Polícia Federal com o que o parlamento está debatendo hoje. Qual é a pauta de hoje? A PEC 42, que vai limitar, que vai dificultar a candidatura de militares. Quem é que foi atingido hoje pela operação? Militares. O objetivo é segregar e nós não temos o direito de fazer isso com nenhum brasileiro para que possa disputar, para ser votado e votar. Esse é o Brasil da atualidade que nós precisamos buscar a volta da democracia. Não temos democracia e é através do reequilíbrio entre os poderes. Senhor presidente, na segunda-feira, abertura do ano legislativo, nós vimos muitos discursos dos presidentes da casa. O presidente Lula não veio, o presidente do Supremo também não compareceu. Nada é por acaso, porque os discursos foram aquela enfadonha resenha, narrativa, de que tem que se regular as redes sociais, coisas menores com uma emenda parlamentar, foi o que falou o presidente da Câmara, e isso faz parte de um projeto que eu vejo como um regime avançado, um novo regime no Brasil, que a cereja do bolo é regular as redes sociais, porque a população está vendo o que está acontecendo e não concorda com isso que está acontecendo. Chega ao fim o silêncio das Forças Armadas. O comandante da Aeronáutica, Marcelo Damasceno, como já era de se esperar, expressou seu total apoio a uma investigação completa realizada pela Polícia Federal sobre o envolvimento de membros militares em uma suposta tentativa de golpe de Estado. Outro a se manifestar foi o comandante do Exército, General Tomás Paiva, que já avisou internamente que os 4 militares da ativa que foram alvos de operação serão afastados de suas funções. Segundo informações de bastidores, a avaliação feita pela cúpula do Exército é que as medidas judiciais contra os oficiais precisam ser respeitadas e que é preciso individualizar a culpa, e que quem errou tem que responder. Certamente, as manifestações decepcionaram muitos brasileiros. Não à toa, na web, o termo melancia vem viralizando cada vez mais. Toda essa perseguição ocorre com um objetivo claro: prender Jair Bolsonaro. Ex-juiz eleitoral detona decisão absurda de Moraes e vai para cima da OAB. É isso mesmo. Everardo Gueiros Filho, ex-juiz no Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal, criticou fortemente uma recente decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, e não perdoou o Conselho Federal da OAB. Para o ex-juiz, a decisão de Moraes de proibir a comunicação entre advogados de investigados na Operação Tempus Veritatis é absurda. Mais ataques às prerrogativas. Agora, onde está o Conselho Federal da OAB? Onde está a OAB-DF? O fato é, todo mundo é passível de investigação, todo mundo é passível de responder pelo que praticou, mas isso precisa ser realizado de forma justa. O ministro Alexandre de Moraes não se cansa de infringir as regras processuais e acabar com a nossa profissão. Lamentável. Cumpra a lei, ministro. Você está impedido e não pode continuar como relator desse processo. Escreveu Everardo em suas redes sociais. Confira. O fato é que nós só chegamos nesse absurdo porque a OAB não faz o trabalho dela. Mais uma decisão absurda do ministro Alexandre de Moraes, novamente infringindo regras processuais e novamente atacando a advocacia no seu exercício profissional, dizendo que os advogados das partes não podem se comunicar. E como é que vão fazer o trabalho deles? Aí eu vi uma nota do Beto Simonetti
dizendo que vai fazer um pedido ao ministro Alexandre de Moraes para que os advogados possam se comunicar. O fato é que nós só chegamos nesse absurdo porque a OAB não faz o trabalho dela. Porque o presidente nacional da OAB não cumpre sua obrigação. Porque o Délio, presidente da seccional do Distrito Federal, não cumpre sua obrigação. Por isso que nós não temos mais prerrogativas. E nós, advogados, devemos nos unir, porque estão acabando com a nossa profissão. Estão vilipendiando o direito de defesa das partes. Não é possível permanecer dessa forma. Se o judiciário quer investigar, que investigue. Mas tolher o nosso exercício profissional, isso não é possível. Todo mundo é passível de investigação. Todo mundo é passível de responder pelos atos que praticou. Mas, num processo judicial justo, limpo, isento, e não o que tem acontecido aí. Em todas as decisões, o ministro Alexandre de Moraes se coloca como parte. Ele se colocou como parte dizendo que ia ser enforcado no 8 de janeiro, agora se colocou como parte dizendo que ia ser preso. Se ele é parte e é diretamente interessado, ele não pode ser o relator do processo. Abra a mão da relatoria, ministro Alexandre de Moraes, para respeitar a lei e deixe um juiz isento julgar a causa. Não o senhor quem tem interesse no resultado da demanda. Quer ver mais vídeos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Fico por aqui, um forte abraço e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.